e sendo as pessoas que respondem perguntas entrevistadas, Carlos Silva e Thiago Azevedo. Bom, Carlos Silva e Thiago, o Arcadinho ele foi uma época assim, que pregava muito essa questão da paz, de ser de bem com a vida. O que vocês falam sobre os autores desse período? Apesar de o arcadismo falar sobre a paz e sobre a vida na festa, os autores eles viviam revoltas e eles não viviam no campo, viviam em cidade. E a maioria dos autores eram predominantes ricos. Lá nesse tipo de revolta, teve uma influência mineira também, né? Teve lá grandes nomes importantes, como Tiradentes. Inclusive, o Tiradentes ele é muito importante também, mas o que ele fez em si, né? Foi feriado. Com certeza. Mas a questão é que Tiradentes ele surgiu como herói nacional, porque a partir quando houve a independência, o governo precisava de heróis nacionais. Tiradentes surgiu daí, como alguém que luta contra o governo, a favor da liberdade e tudo mais. Nossa, bem interessante, né? E qual autor do arcadismo que tu mais gosta? Tu acha, na tua opinião, que é o mais legal? Porque a gente sabe que tem vários autores, né? Basílio Dragão. Teve o Camargo, né? Camargo ele falava também muito mal da questão dos brasileiros, falava mal do governo, da política. Ele era um dos que mais colocava críticas nessas obras. Tá muito certo. Tá muito certo. Era isso que era o que pregava o feminismo, que era a base desse arcadismo. Principalmente porque, assim, nasceu numa época que existe o barroco como uma arte que ia mais pelo princípio mais assim, espiritual. Aí o iluminismo ele vem mais pela obra da ciência. Esse princípio lá para tipo, a revolução científica, até o que seria a Guerra Fria, essa criação desse meio moral e ética entre esses dois extremos, entre a espiritualidade e a cientificação. E falando mais sobre o iluminismo, como vários dos filósofos, como John Locke, Maquiavel, essas pessoas, eles tiveram esse intuito de fazer essa filosofia militar muito bem na Europa. E também, com base nisso, os italianos eles criaram essa igreja, o arcadismo, desse princípio do iluminismo. Isso é bem legal porque a gente vê um pouco desse humanismo entre eles, a gente vê essa parte bem anti-espiritual, mas assim, para uma parte para criar uma imagem humana. Isso que você tem. Tu citou lá que o arcadismo veio depois do barroco, né? Tanto que o arcadismo era contra a ideia do barroco, já que o barroco era muito extravagante, o arcadismo ele já era mais simples, entendeu? Aí tinha esse conflito entre os dois, já que o barroco era muito extravagante e o arcadismo era mais simples, entendeu? O barroco ele é teocêntrico e o arcadismo é antropocêntrico. Um é Deus no centro de tudo, o outro é o ser humano no centro de tudo. O arcadismo ele vem com uma visão naturalista, onde a gente pode ver também no renascentismo, onde o homem ele é o foco da criação. Teve essa questão da antítese também, né, cara? A questão do bem, do mal. Porém, na real, muitos autores eles pregavam tipo, esse livro de pastoral, de estar presente lá no meio dos campos, mas nem todos eles estavam realmente no campo, né? Eles eram muito escritores de cidades, porém, que falavam sobre o campo como um lugar bom, talvez pela agitação, coisa do tipo. E até hoje isso é uma ideia presente, né? Porque as pessoas acham que para ter uma vida de paz elas se isolam no campo, numa cabana no campo, vivem a vida lá e têm 10 filhos e vivem felizes. Falam isso, mas eu gostaria de sem internet, né? Pois é, realmente é sério. Pode ver no campo. Acho que isso é muito comum, né? Porque o pessoal antigamente escrevia sobre isso, mas não vivia o que escrevia, né? Isso acontece muito no presente, o pessoal fala muito, mas não vive o que fala. Porque é a cidade, né, cara? A cidade de articulação, tem questão de emprego, tem uma questão mais de você não vive, a moradia, é muita coisa presente nesse meio. Inclusive, o Brasil nessa época ele estava muito acontecendo. Ele estava no período pombalino do Marquês de Pombal, onde ele fez alguns cortes na
a coroa, ele fez um corte nas regalias que a coroa tinha. Fazendo análise para provar que aquilo realmente é do tempo da criação. Sim, mas a principal ideia, a ideia do iluminismo assim, era realmente ser contra a igreja, tipo assim, eles só iam contra a igreja, ou tinha algo a mais assim? Não só isso, como os princípios, como vocês sabiam do planeta que a gente vive, era o tal centro de tudo. Na Revolução Científica eles tiraram isso como solo, o centro de tudo. Não menos uma coisa do termo, mas eles que, tipo, criaram esse negócio também terra plana. Terra plana existia desde 1500 por aí, por causa tipo, dessa limitação que a igreja dava para as pessoas que tentavam ir contra essa lei de Cristo e que se enfiavam nos limites a mesma coisa que caía em esquecimento morreu. Então esse negócio de tipo, terra plana foi mais esquecida lá por um belo tempo, assim, também por causa de tipo, navegações marítimas. Lá em 1500, quentinho, do tempo de Vasco da Gama e esses negócios. Né, tipo assim, tu falou assim, foi esquecido, né? É muito verdade isso aí também. Hoje em dia, tem algumas pessoas que acreditam e ainda defendem essa ideia de que a Terra é plana, mesmo tendo vários estudos que afirmam que ela não é plana. Desde Grécia Antiga. Pois é. Mas até os navegadores naquele tempo falavam que chamavam de navegar com medo de cair para fora da Terra. Acho que não é pecado, isso. Foi retratado, mano. Esse. Já viu o nosso para cobrar cair falando? Nossa, pegada, já é lá. E, olha, esses personagens antigos são bem relevantes hoje. A questão do comunismo ele é bem egocêntrico, né? Quando eu falei com esse cara, assim, ele é bem centrado. Mas, tipo, não tinha uma hierarquia, coisa do tipo, não, porque ele está colocando como maior, mas tem um tipo de história, coisa do tipo, uma coisa mais filosófica, que coloca tipo Sócrates, que falava da lua, essa hierarquia. O que eu acho que, tipo, a gente vai, antigamente, hoje, nós homens modernos, olhamos para antigamente e achamos as ideias de antigamente antiquadas, né? Mas é importante para a evolução, como diria Sócrates, para chegar no onde tem que passar pelo X-Anos, né? Então é preciso evoluir. É preciso desses pensamentos antiquados para a gente chegar no que a gente tem hoje. É preciso quebrar a caixa para sair dela, porque botar vários pensamentos aí para cá. Mas tem a ideia de antigamente, que hoje em dia seria muito mais presente, se eu não me engano, tá dele, do filósofo. Foi ele que falou que, tipo, a nossa origem, a origem do código, da nossa família, coisa de água, e atualmente é o que é mais controlado, né? Porque praticamente tudo vem da água, Toda igreja é 70% água. Tá né? certo. O Farinha Ramadani falou que depois de Aristóteles falar que a gente veio da água, o Farinha Ramadani falou que pelo processo químico, bioquímico e pela infusão de raios na água surgiu o primeiro ser vivo. Então a ideia não é tão inconcebível assim, mas eu não acredito nessa teoria. A Maria vai sair, seu irmão. Trazendo para o casinho, a aguinha lá calma, dizer que uma É a teoria aceita hoje em dia, o Farinha Ramadani do primeiro ser vivo, né? Esses historiadores não, esses cientistas estavam presentes no arcadismo também? Não. Não? Foi depois, antes, como é que era? Principalmente antes. É, Da revolução científica que aconteceu junto com Galileu Galilei e esses pessoas muito importantes. eles estavam ali descobrindo aí no início. Antigamente as pessoas ainda achavam que existia algo de seres surgindo do nada, né? E a filosofia trouxe o conceito de tipo, do nada nada se estuda. Então precisava de algo para surgir. Então a ciência tenta explicar essa primeira criação do primeiro homem, do primeiro ser vivo, e ali vem as ideias de Darwin. As ideias de Darwin, elas surgem ali pouco depois do arcaísmo, né? As ideias de Darwin surgem ali pouco depois do arcaísmo com a evolução das espécies. Teve algum cientista famoso que estava no arcadismo? Sim, nessa época? Nessa época. A maioria lá era política e aristocrata, não era tão cientista. Mas tudo errado, então. Era mais por filosofia e
não se implantaram, não era muito descoberta desse tipo. Era tipo assim, é isso e pronto. Você quer dizer isso? Isso. Mas o iluminismo que inspirou o arcadismo, com certeza, tinha muitos cientistas que até faleceram, né? Porque o iluminismo e a Revolução Francesa, querendo ou não, foram movimentos sangrentos que hoje são romantizados. Mas muita gente perdeu a cabeça naquela época, literalmente. O iluminismo é visto como um movimento muito fechado, tipo um grupo de pessoas. Sim, era tipo pessoas cientistas e pessoas que fizeram grupos para ficarem quase presos fora da sociedade para eles criarem ideias, debater ideias e depois como desses filósofos, se não me engano, Olha, ficar calma, Descartes, Rousseau, essas pessoas aí. Rousseau, na verdade, acho que é um cientista, né? Rousseau. Sim. Mas o John Locke foi muito importante para a gente. Ele escreveu praticamente a democracia, os textos constitucionais. Exato. É judiciário, legislativo e executivo. Ele que elevou a base da sociedade. Tanto que hoje, todos os países, geralmente, todos os países democráticos seguem essa base, né? Legislativo, judiciário e executivo. E a gente até hoje ainda tenta executar padrões franceses, tipo, não funciona dessa mesma forma. É, né? Tipo assim, tipo. Quem era o líder do iluminismo? A gente sabe como é que foi, você sabe isso aí? Tem um nome? Um cara que Quem é que- começou, quando é que foi a primeira aparição? O líder de tudo, eu acho que quem tomou, não tinha um nome específico, mas quem tomou ali as rédeas foi Napoleão. Napoleão, ele surgiu. Não era muito mais para frente, com 1800. Não, Napoleão se aproveitou da Revolução Francesa. Napoleão, ele é até engraçado, porque ele surgiu, o iluminismo é a retirada do poder da coroa, do poder centralizado. Aí Napoleão toma a frente da Revolução e vira o imperador. Ou seja, o poder está centralizado. Tirou o poder da coroa pra colocar em outra pessoa, né? Exato, e o Napoleão ele era muito autocentrado nesse meio, então ele não aceitou ser coroado nem pelo Papa, ele mesmo se coroou. Porque antigamente quem era coroado era curado pelo Papa, mas Napoleão pegou e ficou com a coroa na cabeça dele mesmo. Você sai daqui, sai daqui. Pois é. Mas ele era um homem muito inteligente, principalmente em questão de matemática. Ele era muito. Ele não era francês, mas ele criou uma fórmula. Exato. E ele era zoado por isso. Ele era o nerdola dele, Napoleão era nerd, e criou até uma fórmula, a fórmula de Napoleão. Ele era muito inteligente nessa questão e também estrategista militar. A última derrota dele foi na Rússia, né? Pelo Império Russo. Na Rússia, depois ele foi capturado pelos ingleses falando naquela ilha. Também um negócio que deixou em conta é que é um dos autores das obras do Brasil, do arcaísmo, sobre as ações deles, principalmente teve um padre aí que eu não me lembro o nome, você sabe, velho? Padre, mais de período de tempo da frente. Arcaísmo, tem muito nome aí eu vi Do quinhentismo tem o isso de errado. Do quinhentismo é o do José de Checo. É mais feio, mais bonito. Tem muito padre. Eu não lembro do que é. Eu acho que a igreja católica ela não foi total figura. Ela também ajudou muito. As primeiras faculdades eram católicas. Eram católicas e protestantes. Sempre tinha um contra, né? Tipo, uma fala de capelania que ele pergunta pro padre lá, que era todo mundo. Porque a igreja era um negócio só pra rico, né? Assim, conversa assim, padre. É um negócio bem privilegiado, bem pra ler, de alto escalão. Era coisa que eles comandavam, né? Leis, esses negócios desses, entre aspas. É. Mas esse são todas as pessoas.
Pois é. É muito interesse. Mas é muito interesse. Não é toda a igreja que está errada, mas uma parte. Uma parte dela, né? Uma parte dela, não é toda. Não é toda. Tinha realmente padres jesuítas que queriam realmente fazer lá o teatro todo para catequizar os índios. Eu acho muito interessante essa questão que tem em questão do período literário e do período musical. Tipo, vamos dar um exemplo. O período barroco, no questão literária, ele ocorreu em que ano, mais ou menos? A questão literária começou lá para o início de 1700, século XVIII. Em 1700 a gente já estava no romantismo, na questão da música clássica e tudo. Tipo, o barroco ocorreu bem antes, tipo lá para 1600. O que foi o romantismo? O romantismo em questão. O romantismo É, aconteceu mais ou menos lá para 1500, mais ou menos antes do barroco. Foi esse negócio de tipo, pessoas como o próprio criador de Dom Quixote, tendo assim uma modernização do romantismo, esse negócio de tipo, criar mais em prosa, o estilo de texto. E o romantismo é mais esse negócio de tipo, é literalmente o que foi os textos antigos, só que de uma forma mais contável. Eles exerciam mais a história e personagens de uma maneira mais longa, com capítulos, esse tipo de coisa. Tipo, tem um narrador. É. Já na música, o romantismo, o maior nome do romantismo é o Chopin, e ele marcou muito, ele também marcou com obras como Marcha Fúnebre e as do Livros Noturnos, que o mais famoso é o 9 e o 2. E o período barroco é iniciado com Bach. E no período clássico é onde tu tem primeiro tem o período barroco, depois o clássico e depois o romantismo. No período barroco tu tem Bach, no período clássico tu tem Chopin e Mozart, tem Beethoven e Mozart, e no período do romantismo Chopin. Quer dizer que o romantismo na música aconteceu depois? O romantismo na música aconteceu depois. Interessante. E uma coisa legal do romantismo na questão de diferença literária e normal, que como literário ele foi mais essa questão de prosa, lá na música ele foi mais uma questão de expressão de sentimento. É por isso o nome, porque antes disso tinha aquele negócio da igreja, uma música bem clássica, tanto que foi um compositor bem clássico que começou o romantismo, foi cantando música. A música de Beethoven era muito boa. Pois é, na questão do barroco tem a questão do órgão. O órgão ele representava a voz de Deus, a presença de Deus na igreja ou nas catedrais. E a maioria dos compositores do período barroco, no caso Bach, o maior compositor que escreveu Cravo Bem Temperado e escreveu muitas fugas, ele só veio fazer sucesso muito depois. Porque na época que ele tinha lançado as músicas, ele não fez tanto sucesso. Mas o que fez mais sucesso imediato assim, foi o Mozart, que ele era um prodígio desde a infância. Ele tocava ali em castelos e a música que a gente conhece dele até hoje é a Bíblia Mediterrânea. Que ele compôs quando criança e até hoje a gente conhece ela. E ele lançou uma agora, depois de morto também. Ou não lança música, né? Beleza. Pegando tipo uma partitura antiga do escudeiro lá, uma gaveta antiga eles pegaram. Mas isso é bem comum, né? O pessoal, assim, tem algo, um resquício que sobrou de algum, né? E jogam hoje em dia. Isso é bem comum. É que dá pra relacionar com música tipo com a Arcadinha, que teria mesmo uma música da época. Eu acho que por questão da coincidência mineira, coisa do tipo, eu acho que teve muita concentração política também. Sim, mas o arcadismo ele sempre é relacionado com o campo, então o romantismo ele liga também isso daí, porque dá aquela ideia de liberdade que é o campo e geralmente são as músicas do Chopin que estão tocando, a Noturno dos Nove. Tanto que eles são bem próximos da período. Exato. É o mesmo período, né, que tu disse. Primeiro o arcadismo literário aconteceu junto com o romantismo musical. Foi em 1750, mais textos presos em 1720 e pouco. Mas ele começou assim em 1775, na verdade. Muda o nome, mas a mentalidade é a mesma. Tanto na música quanto na literatura, a mentalidade de
trazer um romance, passado no campo, de liberdade, de tensão. Saindo dessa impotência da igreja, dessa potência, né? A mentalidade continua sendo a mesma. Na questão do clientismo, acho que o clientismo é uma questão que eu ficava batendo para o termo, acho que só tem essa diferença do período literal, por conta que o clientismo se torna mais radicado, ela prevalecer lá, ter essa mudança da questão, mas e depois do arcaísmo, que foi a mudança real. Porque o arcaísmo foi o mais diferente de tudo, né? Se for ver o quietismo e o barroco, eles são muito centrados na igreja, e o arcaísmo fica assim. Ele foi mais contra a ideia da igreja, né? Que a igreja era Deus antes de tudo, e o arcaísmo foi o homem no centro de tudo. Então, era meio que a ideia oposta da igreja. Isso que eu falo. E o mimetismo ele era bem pesado assim, contra a igreja mesmo, porque na Revolução Francesa, a grande chamaria do mimetismo e na Revolução eles quebravam igrejas, destruíam, queimavam aquelas imagens de santos da igreja. Na igreja católica até hoje tem o que elas chamam de relíquias, né? Tipo, os espinhos de Jesus, as pontas do dedo de Jesus, ou tudo mais, o manto em que ele se embrulhou, ela chama de relíquias. O Santo Graal e tudo que era relacionado a essas relíquias, os revolucionários queimavam ou destruíam, depredavam da época. Principalmente as catedrais. Tanto que Napoleão ele era muito